E fala, máquina, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar aqui sobre direitos e garantias fundamentais. Máquina, o que eu quero que tu compreenda aqui. Primeiro momento, quando nós formos falar de direitos e garantias fundamentais, tem que compreender que os nossos direitos e garantias fundamentais, eles são ali de maneira ali apresentativa, né? Marcelo Alexandrino ali vai dizer que é como se fosse um cardápio que está ali de forma apresentativa. Mas, a grosso modo, você tem que compreender que esses nossos direitos fundamentais, esses nossos direitos e garantias fundamentais, eles podem ser tanto catalogados quanto não catalogados na nossa Constituição. Então, anote isso no teu material e confere isso no seu material, meu filho. Olha só, acompanha comigo aqui. Acompanha comigo aqui, bebê. Você vai anotar e você vai compreender, certo? Que os direitos e garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, eles estão presentes tanto catalogados na Constituição de 88 como não catalogados na Constituição de 88. É isso. Eles podem estar, anote isso. Eles podem estar catalogados. Quanto eles podem estar não catalogados, certo? Quanto não catalogados na Constituição de 88, meu filho, certo? Na Constituição de 88. Ok, compreendeu? Podem ser catalogados e não catalogados. Morreu, acabou, certo? E aí, eu vou te apresentar aqui os catalogados, né? Os catalogados, porque eles estão ali no rol explicativo ali para você, meu filho. Você consegue visualizar, eles estão ali, ó, listados. Compreendeu? E aí você tem aqui nos catalogados, mais precisamente ali, ó, a partir do título 2, né? Que você vai ver lá o título 2 e abaixo já o nosso caput, né? Ou seja, o nosso caput vem ali de cabeça, ou seja, a cabeça do nosso artigo 5º, né? E aí tu vai ter ali os direitos, anote isso, os direitos e garantias individuais e coletivos, os direitos e garantias individuais e coletivos. Você vai ter os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos a partidos políticos, direito à nacionalidade. Show de bola? Perfeito. Vamos comigo aqui, ó. Os direitos sociais, certo? Os direitos sociais, os direitos políticos, meu filho. Os direitos políticos, os direitos dos partidos políticos, certo? O direito à nacionalidade. Direito ali à nacionalidade, certo? E aí, meu jovem, meu pequeno gafanhoto, o que é que eu quero que você interprete, eu quero que faça você compreender de uma maneira técnica, ou seja, bem resumida. Falou em direitos e garantias fundamentais, você vai entender que vai ter ali os direitos catalogados, não catalogados na Constituição. E aí, quando a gente entra no nosso artigo 5º, quando você pega aqui e você entra no artigo 5º, filho, no artigo 5º da Constituição Federal de 88, o que é que você compreende a primeiro momento? Pegue seu Vai de Mecon, pegue sua Constituição aí e leia comigo. Certo? O que é que vai dizer o teu artigo 5º? E a gente vai traduzir ele, vai desmistificar ele todo aqui para
maior fácil compreensão. E no artigo 5º ele vai falar o seguinte. E você vai dividir ele. Vai dividir ele aqui bem tranquilo. Vai falar que todos, certo? Todos são iguais. São iguais perante a lei. Perante a lei. E aí você vai guardar essa informação. O que é que ele vai falar mais? Segundo ponto. Vai falar também que vai ser garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residente no país. O que, meu filho? A inviolabilidade do direito à vida, segurança, liberdade, propriedade e igualdade. Anote comigo. A vida, segurança, propriedade, liberdade, vida, segurança, propriedade, liberdade e igualdade. E igualdade. Vida, segurança, propriedade, liberdade e igualdade. E aí, meu pequeno gafanhoto? Você viu que a gente dividiu aqui o nosso artigo 5º, que o caput do nosso artigo 5º. Certo? Artigo esse tão importante na nossa Constituição, se não mais importante. Aquele assunto que é mais cobrado em prova de concurso. Certo? E aí, o que eu quero que você compreenda? E quando ele fala que todos são iguais perante a lei, eu trago para você aqui um conceito de igualdade. Que quando eu falo em igualdade, certo? Quando eu falo em igualdade, eu estou falando naquela igualdade absoluta e naquela igualdade relativa. Certo? Onde vai ser considerado para a gente ali aquela igualdade relativa. Anote isso. Igualdade relativa. Ou então igualdade material, pessoal. Ou então igualdade material. E o que é que seria essa igualdade material, essa igualdade relativa? Ou seja, estaria ligada ao princípio da isonomia? Estaria ligado a uma forma de equidade? O que é que seria essa igualdade? Ora, vai falar pra gente e aí você presta atenção. Eita. E aí você presta atenção, meu filho. Você vai focar aqui em mim. Você vai focar aqui em mim, pequeno gafanhoto. Você vai focar aqui em mim. Quando eu falo em essa igualdade material, filho, eu estou falando em que os iguais serão tratados como os iguais
e os desiguais à proporcionalidade daquela igualdade. Gabriel, não entendi. Está grego, traduz para mim. Vou trazer para você. Trazer para você. Pensa no seguinte. Você tá lá na caixa, certo? Você tá lá na fila da caixa, certo? Você, meu pequeno jovem gafanhoto. Você, meu filho. Tem ali entre 18 e 25 anos, certo? E você está a um passo do caixa. E aí você percebe que tem uma senhora deficiente, de moleta, maior de 60 anos. Você acha que vai se aplicar a mesma, não falou nem ética, tu acha que tu vai ter a mesma igualdade que aquela senhora? Você acha que vocês vão ser iguais ali? Ela, dentro da sua desigualdade, vai ser tratada a proporcionalidade dessa tal desigualdade. Ou seja, ali ela vai ter um tratamento diferente, vai ter um tratamento diferenciado, ou seja, ela vai vir para cá. É uma equidade. Então você compreende que quando nós falamos nessa igualdade material, nós falamos que os iguais serão tratados como os iguais e os desiguais a proporcionalidade da sua igualdade, trazendo ali, ó, igualdade. Você compreendeu, filho? Eu tenho certeza que você compreendeu. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. E aí, pequeno gafanhoto? Quem vai ser o titular dos nossos direitos e garantias fundamentais? Quem será o titular de direitos fundamentais, filho? Ora, professor, você falou aqui, né, que os direitos serão iguais perante a lei, sem distinção de qualquer meio, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país os direitos à vida, segurança, propriedade, liberdade e igualdade. Ora, então, os titulares aqui pra gente vai ser o quê? Os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Eu não tô nem te afirmando nada, isso aqui é só interpretação, tá? Então, vai ser os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, certo? Tá? Mas vamos para o seguinte caso concreto. Joãozinho, que mora nos Estados Unidos, ele vem aqui, ó, pro Rio de Janeiro. Joãozinho não tinha o que fazer nos Estados Unidos, ele vem pro Rio de Janeiro, ver as cariocas, ver a cultura carioca, ver praia, ver sol, né? Ou seja, ele vem aqui pro Brasil, meu filho. Você acha, certo? Que o Joãozinho, na qualidade de estrangeiro, porque ele é um estrangeiro, ele não é brasileiro. Ele é um estrangeiro. Só que o Joãozinho, ele não mora aqui no nosso país. Ele não mora no Brasil, ele não é residente. Ele só veio aqui para passear, bebê, para conhecer a novinha, né? E aí, porventura, o João não entende nada da nossa língua e aí acaba se envolvendo numa confusão. Porventura ali depois é roubado. E aí você acha que Joãozinho não vai ter esses direitos aqui garantidos? E aí? Vai ou não vai? E aí é o que entra aqui. O STF aqui, por meio de uma multação constitucional, e a gente viu isso, multação constitucional ali nos hiatos constitucionais, né? Por meio de mutação constitucional, ele fala que não se aplica só aos estrangeiros residentes no país, e sim como os estrangeiros que estão de passagem. Foi garantido esses direitos para eles. Porque não faz sentido, meu filho, o camarada que sai do seu país e vem para cá
E ele não tem direito nenhum. Ah, o Joãozinho não tem direito. Então a gente vai roubar aquela propriedade dele. Ele alugou um carro, a gente vai roubar aquela propriedade dele. Vai roubar o telefone dele. Vai sequestrar ele porque ele não tem direito à vida. A gente vai, porventura, abusar dele e matar ele porque ele também não vai ter direito à saúde. Logo ele vai morrer e não vai caber nada pra gente. Faz sentido isso pra você? Então, o STF veio por meio de uma multação constitucional, certo? Por meio de uma multação constitucional e alterou isso daqui. E aí você vai anotar as seguintes observações, bebê. Olha aqui. Quando nós falamos, primeiro, nessa igualdade, você compreendeu que nós falamos em igualdade material, certo? Mas quando nós falamos aqui, e aí eu quero que você anote. Quando nós falamos em titulares, né, e destinatário, eu estou falando a quem vai ter esse meu direito, certo? Ou seja, quando eu falo nesses titulares ou destinatários, eu vou estar falando a quem, meu filho? Eu vou estar falando aqui, ó, para os brasileiros. E aí ele pode ser brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Eu vou estar falando, meu filho, para o estrangeiro. Anote isso no seu material. No estrangeiro residente no país. E vou estar falando também, filho, para aquele estrangeiro de passagem, para aquele estrangeiro que está aqui de passagem, certo? Para aquele estrangeiro que vai estar ali de passagem, moço, vai ser titulado dos direitos fundamentais, certo? E aí eu te faço a seguinte pergunta: você é aquele cara que não tem nacionalidade. Aquele camarada que não possui nacionalidade nenhuma, ele não é brasileiro, ele não é estrangeiro, ele não é nada. E aí? Foi reconhecido o direito para essa pessoa? Ora, ele não é um ser humano, apesar de não ter nacionalidade. Foi reconhecido, pessoal, o direito fundamental para o que nós chamamos, e aí você vai anotar aqui, bebê, para o que nós chamamos de apátrida. Apátrida, certo? Ou seja, é aquele camarada que não possui nacionalidade. É o camarada que não possui nacionalidade. Então você vai perceber aqui que os titulares são os brasileiros nato quanto naturalizado, aos estrangeiros residentes no país e também aos estrangeiros de passagem e para o camarada que não tem ali nacionalidade, certo? Tem mais? Tem mais. Titular dos direitos fundamentais também são as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, professor? Como assim? CNPJ, a empresa? Sim, sim, com certeza. Pessoa jurídica, certo? E pode ser a pessoa jurídica, tanto, meu filho, de direito privado, e aí você vai anotar isso daqui, privado, quanto particular. Ou seja, o Estado. Ou seja, particular não, bebê. Público, tá? Público, certo? Tanto privado quanto público. Ou seja,
brasileiros natos e naturalizados, estrangeiros residentes de passagem, apátrida e pessoa jurídica, tanto ali no ramo privado quanto no público, certo? E aí, nós vamos aqui para as seguintes observações, certo? Você vai anotar aí. Observação fatal. Observação fatal. Observação fatal. Nem todos, nem todos os direitos fundamentais se aplicam aos. E aí você vem comigo. Nem todos os direitos fundamentais se aplicam aos estrangeiros. Você acabou de me dizer que os estrangeiros possuem direitos fundamentais. Sim, falei. Só que eles não vão possuir todos os direitos fundamentais. Faz sentido para você o João, que mora lá nos Estados Unidos, possivelmente desenvolver uma ação popular? Faz sentido para você esse mesma pessoa, o João, ser detentor de direitos políticos? Faz sentido, filho? Não. O que é que o cara que é dos Estados Unidos vai querer se meter a... Não, meu filho. Então perceba que os direitos fundamentais não vão se aplicar ali para um determinado grupo. Não é que não se aplica, é que ele não vai ser detentor de todos os direitos fundamentais. Entendeu isso? Bem comigo. Apaga, 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 apaga. Presta atenção aqui. E aí você anota. Estrangeiros. Estrangeiros. E aí, meu filho, você quer exemplo? Eu vou lhe dar exemplo. Falei aqui pra você. Ação popular. Né? Ação popular. E aí você ainda pode colocar aqui também, sem problema nenhum, direitos políticos. Certo? Só tem mais. Não vai se aplicar também, meu filho, os direitos fundamentais, nem todos os direitos vão se aplicar à pessoa jurídica. A pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica ela só vai ter aquele direito que for compatível com a natureza dela. Certo? Você já viu, meu filho, alguma pessoa jurídica ter liberdade de locomoção? Já? Pare aquela pessoa jurídica. Existe isso? Não, né? Então, a pessoa jurídica só vai ter aquele seu direito fundamental, aquele que for compatível com a sua natureza. Exemplo, te dou exemplo. Propriedade. A pessoa jurídica tem direito à propriedade. Aquela entidade ela precisa de um local. Propriedade. Direito à honra. O STF adquiriu ali, né? Aquela garantia de direito à honra para a pessoa jurídica. Imagem. Ou seja, compatível com a sua natureza. Ok. Tá compreendendo até aqui, filho? Eu tenho certeza que você está. Então anote aqui. Pessoa jurídica, certo? Ou seja, só vai ter aquele direito, aquele direito
compatível com sua natureza. Ok? Compatível com a sua natureza. Gabriel, você falou aqui dos direitos fundamentais, ou seja, que nem todos os estrangeiros, a pessoa jurídica, não vão ser detentor de todos os direitos fundamentais. Tem aquele grupo, tem aquele grupo em que se aplica apenas aquela pessoa? Tem, claro que tem. E você acompanha comigo aqui. E aí você vai colocar outra observação fatal. Ou seja, se aplica. Eita! Se aplica apenas ao estrangeiro, ou seja, vai se aplicar aqui apenas ao estrangeiro, ou seja, vai se limitar ali só ele o quê? O direito de quê? Não ser extraditado por crime o quê, meu filho? Político e de opinião, ou seja, não ser extraditado por crime político e de opinião, tá? Eu não estou dizendo que ele não pode ser extraditado, mas nesse caso, só ele aqui não vai poder ser extraditado por crime político ou de opinião, tá? No mérito, a gente vai ver isso aqui ainda, tá? PJ, pessoa jurídica. Vai ter também, bebê. Pessoa jurídica. Por exemplo, só a pessoa jurídica vai poder ali fazer um mandato de segurança coletivo. Aquela representação de associação, partidos políticos, é uma empresa, tem CNPJ. E aí você anota. Mandado de segurança coletivo, representação de associação, partidos políticos. Ou seja, note que aqui eu tenho só o estrangeiro aqui detentor deste direito. Pessoa jurídica detentor deste direito. E aqui você tem, ó, o estrangeiro sendo limitado, ou seja, ele não tem acesso a todos os direitos, bebê. Não tem acesso. Não tem como o cara que mora nos Estados Unidos querer se meter aqui, fazer uma ação. Direito. Não, 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 não. Cada um no seu quadrado, viu, meu filho? Cada um no seu quadrado. Certo? Pessoa jurídica também é aquele que é só compatível com a sua natureza, com propriedade, meu filho. Vai ter ali seu direitozinho de propriedade. Ok, ok, show de bola. Então, padrão, né? Padrão. Vou voltar aqui. E aí você tira um print, anota. Você percebe aqui que a gente já entrou, ó, no nosso querido artigo. E agora, meu filho, aqui vem o pé pra capar, né? A parte boa, né? Parte boa. Vai ver ali os direitos fundamentais, propriamente dito, certo? Você vai ver ali que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador. Você vai ver ali, por exemplo, como a gente está falando de propriedade, que ela vai ter que atender à sua função social. Ou seja, tu pode fazer o carro de motel? Não, né? Seu carro ele tem uma função social, ele tem que estar tendo função social. Tu não pode simplesmente ter o carro ali de motel, não, meu filho. Tá certo? Tranquilo. Vamos ver também outros direitos ali. Vamos ver depois remédios constitucionais, direitos sociais, políticos, certo? Mas com muita tranquilidade, pessoal.
Espero, meu filho, que você tenha compreendido aqui. Qualquer dúvida, deixe de falar comigo. Coloque nos comentários. Ativa o sininho para você não perder ali as nossas aulas, quando estiver lançando aulas aí, né? Você ser notificado, tá, bebê? Então, pessoal, até logo e tchau, tchau. As minhas sinceras continências aqui para você e bons estudos. Pau na máquina e faca na caveira.